Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Semana chuvosa, e nesse santo dia do Senhor chegou o momento de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós estamos estudando sobre os sinais do tempo, a grande profecia de Nosso Senhor. E como é bom a gente estudar e ouvir, pedir sabedoria dos altos céus para nós compreender. Os sinais estão nos acontecimentos. Tudo que Jesus falou, já algumas coisas aconteceu, outras estão acontecendo nos nossos dias e outras vai acontecer agora mais para frente no futuro. No nosso país, mesmo nessa madrugada, teve uma cidade destruída com vendaval, furacão, tudo isso está acontecendo, tudo que Jesus falou. Mas os sinais estão aí. Aqueles hebreus que fugiram, que não foi morto, vamos repetir alguma coisa, né? Para nós compreender. Se vocês quiserem anotar a passagem, porque às vezes não dá tempo de desfolhar toda o tempo nosso é curto, vocês podem pegar Mateus 24, 36, 44, Lucas 21, 34, 36, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 6. E muitos dos mais iminentes dos hebreus fugiram da cidade como se saísse de um navio prestes a submergir. Muitos fugiram. Se você estiver numa embarcação dentro de uma água, você vê que aquela embarcação vai se afundar. O que é a tendência? É você fugir daquela embarcação para você não perecer com aquela afundação. E ali os hebreus entenderam os sinais que Jesus tinha falado, então eles fugiram, né, dali do navio. O fato notável é que nos terrível ciclo ocorrido 3 anos e meio mais tarde, sobre o comando de Tito, nenhum cristão sequer conta e se sabe perdeu a sua vida, enquanto 1.100.000 judeus se afirma terem perecido. Temos aqui uma lição muito insensível de valores importantes, a importância de estudar as profecias e crer nela, e dar ouvido aos ensinos dos tempos, aos que crê no que Cristo disse, observaram os sinais daquele que havia predito e foram salvos. O fim do mundo, os vigilantes, os crentes serão libertos, enquanto os descrentes, os incrédulos, serão apanhados de surpresa. Agora, o fim dos tempos, aqueles que crêem, vocês que estão estudando comigo e eu com vocês, e pedindo a sabedoria dos altos céus, então a gente vai entendendo o que está acontecendo. Por isso que tem a advertência. A instrução que Jesus deixou, o ensinamento, as pessoas fugirem imediatamente das casas sem tentar levar os pertences, por exemplo, ao mato. Fugiram e deixaram tudo. Jesus tinha já dado essa orientação, né, para fazer. A passagem que faz parte dos discursos de Jesus sobre o fim dos tempos alerta que o tempo da fuga será tão crítica que não haverá oportunidade de pegar objeto pessoal. Jesus falou, olha, não haverá tempo, vocês fujam. Aqueles hebreus que teve a oportunidade, quando foi a oportunidade? Eles prestaram atenção, tudo que Jesus falou sobre Jerusalém, da destruição de Jerusalém, quando o exército cercou ali a cidade, sem explicação, o exército resolveram abandonar o ciclo e foram embora. O judeu falou, agora chegou a hora de nós vingar, e saíram para poder perseguir o exército. Os cristãos falaram, agora é a oportunidade de nós fugir, porque Jesus falou que os sinais vinham aí. Quando vê essa cidade cercada, vinha a destruição. E eles fugiram. Os sinais do fim do tempo estão aí. Jesus falando, olha, se vocês não têm tempo de pegar nada, você vê quando chegar, foge dali. Hoje nós temos de fugir dos acontecimentos, o quê? Da cobiça, da inveja, do pecado, da fofoca, né? E fugir de aquilo que o mundo te oferece, que parece que
aos olhos é muito bom, mas é perigoso, foge dessas coisas. Jesus tudo falou, os acontecimentos, estão aí às portas, né? E ainda no Mateus 24, 18, essa frase nos ensina que devemos estar dispostos a deixar para trás coisas materiais por da vida eterna, que essas essenciais de estar preparado para um fim do tempo. Jesus descreve a rapidez com que os que estiver em Jerusalém precisarão fugir. Ele escreve, olha, vocês terão que fugir. Foge, porque as coisas estão aí. Quando estiver virado ou sobre um telhado de uma casa, não desça para tirar de casa algumas coisas. Quem estiver no campo, não volta atrás para buscar as suas capas. Sinais. Se aquele pessoal que fugiu do ciclo do exército, que teve a oportunidade de fugir, se eles tivessem voltado para Jerusalém, eles tinham parecido igual os outros. Mas eles deram ouvido naquilo que Jesus falou. Eles deram ouvido. Eles marcaram na mente deles. Hoje nós estamos dando ouvido no que Jesus está falando para nós através do estudo da Santa Escritura, que nós, por o Espírito Santo, pode nos mostrar que nós devemos dar ouvido. Além de dizer aos discípulos quando deveria fugir, como manifestou Cristo, ainda suas solicitude, o eterno cuidado por eles. Jesus tinha um cuidado, e ele tem um cuidado conosco, senão não estava escrito na santa lei de Deus, na Escritura, tudo o que aconteceu. Se vocês pegarem do começo do nosso estudo, das coisas que vai acontecer, o que já aconteceu, é o cuidado de Deus com cada um de nós. Ele tem um grande cuidado com cada um de nós, né? Então ele se preocupa com isso daí. E ele fala assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ele falou: olha, ora para a fuga não dar no inverno e nem no sábado. Descreve um futuro do período grande aflição ou grande tribulações, que será o mais terrível da história e nunca mais se repetirá. As coisas que vai vir aí, meus queridos, vai ser coisas difíceis, coisas terríveis, que nunca teve na história desse planeta Terra e nunca mais vai terá, porque Jesus vai fazer uma nova terra e um novo céu depois que destruir isso daqui. Então não vai ter mais. Esse verso faz parte do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, respondendo às perguntas sobre os sinais e a sua vinda e do fim dos tempos. Aflições mencionadas aqui como segundo dos eventos precursores será tão severa que, segundo Jesus, seria necessário que fosse abreviado por causa dos escolhidos. Esse mundo ainda não foi destruído, está sendo abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Eu vou dar umas passagens bíblicas para depois, com mais tempo, vocês podem ler ali. Nós lemos agora um versículo ali que está lá em Mateus 24, 20, mas vocês podem ter Mateus 12, 1 e 14, Lucas 13, 14, 17, Mateus 1, 32, Mateus 2, 23, 28 e João 5, 10 e 18. Cheia de desconforto do campo, essas coisas, você não podia voltar atrás, né, para buscar isso daí. As orações dos seguidores de Cristo foram ouvidas e os acontecimentos foram tão bem dirigidos que nenhum judeu, nem os romanos embaraçaram a fuga dos cristãos. Ao retirar-se Sétimo, os judeus saíram em perseguição, que eu falei lá no começo, o exército fugiu e saíram na perseguição, né? Na perseguição de abandonar a cidade. E o campo também estava livre do inimigo, que se pudesse impedir por ocasião daqueles
ciclo. O judeu estava reunido em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos da Judéia puderam fugir sem ser molestados. No outono, o tempo mais agradável para a fuga. Então está aqui a explicação porque Jesus falou: ora, para a fuga não dá no sábado e nem no inverno. Ele deu essa explicação para a fuga não ser isso daí, né? Se nós voltar lá em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grandes tribulações, como desde o princípio do mundo até agora não tem mais ouvido e nem haverá jamais. Grandes tribulações. Essas tribulações nós pode angústia, sofrimento, desespero, fome, miséria, guerra e outras coisas. Eu penso assim, essa cidade que foi destruída agora, nessa noite aqui no nosso Brasil, vamos pensar um pouquinho como é que estava o povo dessa cidade? A angústia deles, o desespero deles, vendo tudo, talvez a casa sendo derrubada, telhado arrancado, tudo sendo destruído, uma luta de tempo construindo, e agora tudo. Mas Jesus falou princípios de dor, os acontecimentos, princípios de dor. Talvez nós precisamos pensar um pouquinho mais em algumas atitudes e em alguma coisa, porque os acontecimentos estão na porta, está aí. Então nós precisamos ter muito cuidado. No parágrafo, né, que acontece da guerra, tudo, mas a destruição. A destruição de Jerusalém diz as desgraças de todos os homens deste princípio do mundo, se comparado aos dos judeus, e não são tão terríveis neste tremendo calamidade profética de Moisés, relatado que lá em Deuteronômio, marca aí para vocês, Deuteronômio 28, 47 e 48. A calamidade. Já olha, quanto tempo foi escrito lá atrás, os acontecimentos estão aí batendo na porta, as coisas assim. Cumprimento-se literal, a mente, disse ele, falando e como era o futuro do teu ventre. Aqui, quando ele fala comendo do futuro do teu ventre, aquela fome, aquela coisa que aconteceu tão terrível ali, que muitos mataram seus filhos para comer. Muitos comeram os filhos e as filhas. Olha que ponto chegou o ser humano, de comer a carne do ventre da sua mãe ali. Muitos comeram ali, a fome que comeu. Né? O modo ciclo que foi cercado, não tinha mais o que fazer ali. E aperto com os teus inimigos, né? Operterão para ter um relatório de cumprimento desta palavra da guerra judaica. A guerra, a destruição de Jerusalém, a perseguição dos primeiros cristãos sobre o imperador pagão, durante os primeiros 3 ciclos da era cristã, começando com Diocleciano, lá no ano DC, 303 DC, continuou por 10 anos, né? Apocalipse 2:10, ele fala sobre isso aí também, ele fala esses acontecimentos ali que Apocalipse, ele nos dá um relato, Apocalipse 2:10. Encoraja não temer as perseguições, a instrução a ser fiel até a morte. Promete a coroa da vida como recompensa. Também menciona que o diabo lançará alguns dos cristãos nas prisões para que seja também mencionado, né? Aprova as pessoas por uma tribulação de 10 dias, profético,
sendo cada dia equivalendo um ano. Aqui já se cumpriu na grande perseguição da igreja antiga, promovida pelos imperadores Diocleciano durante os anos de 303 a 313 DC, a grande perseguição do povo de Deus. E Deus sempre mostrando cuidado, né? Talvez intensa perseguição do povo de Deus que o mundo até então testemunha. Se quer perseguição ainda maior e mais terrível do santo durante alguns anos da supremacia. Predita em Daniel 7:25, toda essa tribulação ocorrerá sobre Roma pagã. Meus queridos, Jesus nos está alertando. Tudo que aconteceu no passado, tudo que está acontecendo nos nossos dias. Nós vamos fazer um estudo mais prolongado sobre isso aí, pedindo a orientação de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, mostrando o que vai nos acontecer nesses dias nossos. As coisas estão terríveis. Vou repetir, parece que estou muito repetindo, mas repetir. O que Jesus falou? Quando vocês verem guerra, rumor de guerra, peste, fome, nação contra nação, reino contra reino, né? O amor esfriar, terremoto, maremoto, alertai, porque está perto a vossa redenção. Até o próximo estudo e fica com Deus.